Você já parou para pensar sobre o poder das palavras? Como um discurso ou uma afirmação pode ressoar de tal forma que ecoa ao redor do mundo? Hoje, vamos explorar um dos homens mais polêmicos da política, cujas palavras sempre causaram um grande impacto, gerando grandes reações. Estamos falando de ninguém menos que Donald Trump. O 45º presidente dos Estados Unidos recentemente compartilhou uma mensagem surpreendente direcionada aos cristãos, amplamente reconhecidos por suas declarações impactantes. Essa nova revelação de Trump gerou um notável interesse tanto entre os fiéis cristãos quanto em pessoas de outras crenças. Além disso, ele abordou questões relacionadas a Jesus e Israel. Neste vídeo, exploraremos em detalhes essa mensagem intrigante, buscando entender sua relevância para a comunidade cristã. Vamos aprofundar nossa análise e compreender melhor o que essa mensagem representa. Mas antes, deixe seu like em sinal de apoio ao nosso canal. Esse pequeno gesto é muito importante para nós. Trump já destacou a necessidade de um salvador nos dias de hoje. Porém, com humildade, reconheceu que ele não é esse salvador. Ele afirmou que os Estados Unidos precisam de um salvador agora. E segundo sua crença, o verdadeiro salvador é alguém muito superior. Nesse contexto, ele se referiu a Jesus Cristo como o verdadeiro salvador. Além disso, na sua nova mensagem, Trump abordou suas preocupações em relação à retirada das tropas do Afeganistão e à inflação. Ele expressou inquietações sobre a liderança nos Estados Unidos, descrevendo-a como uma nuvem escura. No entanto, ele creditou à Igreja e a Jesus momentos cruciais da história, afirmando que a vida, morte e ressurreição de Jesus tiveram um impacto transformador no mundo. Ele argumentou que a influência de Jesus Cristo e seus ensinamentos moldaram a história dos Estados Unidos, desde a superação da Guerra Civil, o fim da escravidão, a derrota do comunismo e do fascismo, até avanços científicos significativos. Trump também enfatizou que é imperativo lembrar que Jesus Cristo é a fonte última de força e esperança, tanto aqui como em qualquer outro lugar, agora e para sempre. Além de mencionar Jesus Cristo, Donald Trump também fez declarações polêmicas sobre o povo judeu em uma ocasião no Salão Oval. Basicamente, ele afirmou que, se os judeus votassem nos democratas, seriam considerados pouco inteligentes ou desleais. O problema aqui é que cerca de 70% dos judeus americanos são afiliados aos democratas, o que, segundo Trump, representa uma grande deslealdade. Contudo, em uma reviravolta, Trump encontrou um grupo que o apoia de maneira efusiva. Algumas pessoas o consideram o rei de Israel e até insinuaram que ele seria uma espécie de segunda vinda de Deus, chegando ao ponto de chamá-lo de o escolhido. No entanto, vale ressaltar que esses elogios estavam relacionados à sua abordagem na guerra comercial com a China. Trump expressou seu sentimento de que a guerra comercial deveria ter começado muito antes, enquanto outros presidentes estavam no cargo, mas sentiu que era seu dever fazê-lo. Ele também especulou sobre a possibilidade de se tornar o primeiro-ministro de Israel e manifestou o desejo de que a comunidade judaica nos Estados Unidos demonstrasse mais gratidão pelo que ele havia feito por Israel. As razões para as declarações de Trump não estão claras, mas ele já havia feito observações semelhantes sobre o povo judeu desde que assumiu a presidência em 2016. Ele também se expressou no Truth Social, afirmando que nenhum presidente havia auxiliado Israel da mesma forma que ele o fez. Mencionou que os evangélicos parecem apreciá-lo mais do que a comunidade judaica nos Estados Unidos, mas afirmou que os israelenses realmente o admiravam e chegou a sugerir que poderia ser facilmente eleito como seu primeiro-ministro. Encerrou sua declaração enfatizando a importância de os judeus americanos valorizarem o que possuem em Israel antes que seja tarde demais. Além disso, Trump fez observações controversas sobre alguns de seus apoiadores cristãos, o que levanta a questão de sua verdadeira fé religiosa. Durante seu mandato como presidente,
Trump manteve proximidade com um grupo de pastores e líderes evangélicos que o apoiavam. Eles o elogiaram por suas posturas conservadoras, escolhas de juízes e apoio a Israel. Esses líderes religiosos frequentemente oravam com Trump, e ele parecia valorizar suas conversas sobre fé. Muitos desses pastores acreditavam que Trump era um verdadeiro cristão. No entanto, recentemente, ele zombou das expressões de fé de dois políticos devotos: a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, que é católica, e Mitt Romney, que é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A postura de Trump em relação à sua própria fé religiosa continua sendo um tópico pouco explorado. Embora tenha se identificado como presbiteriano, raramente frequentou igrejas em Washington, comparecendo apenas esporadicamente, como na St. John's Episcopal, perto da Casa Branca, durante as celebrações de Natal e Páscoa, ou na Episcopal Church, na Flórida, onde se casou. Ainda participou de serviços na Catedral Nacional de Washington, também de orientação episcopal. Trump costumava afirmar que a Bíblia era seu livro favorito, embora nunca tenha especificado um versículo que tivesse significado particular para ele. Além disso, ele frequentemente declarava que não via a necessidade de pedir perdão a Deus, um ato comum entre os cristãos quando reconhecem seus erros. Os cristãos costumam demonstrar sua fé através de ações, como oração, frequência à igreja, contribuições financeiras para apoiar sua fé e leitura da Bíblia. A Bíblia nos ensina que, se você confessar com a sua boca Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Essa passagem evidencia que, ao se tornarem cristãos, as pessoas geralmente incorporam essas práticas em suas vidas. Entretanto, muitos notaram que, ao observarem a conduta de Trump, não encontravam muitas evidências de que ele seguisse essas práticas religiosas regularmente. Isso levou alguns a questionar se Trump era verdadeiramente um cristão ou se estava apenas representando esse papel. Essas considerações levantaram até a hipótese de que Donald Trump poderia ser o anticristo. Embora existam debates e discussões entre especialistas em profecia bíblica acerca da identidade do anticristo, diversos fatores indicam que Donald Trump não se encaixa nesse papel. Um ponto central do debate se concentra na etnia do anticristo, conforme previsto em profecias bíblicas. Alguns estudiosos sugerem que o anticristo poderia ser de ascendência judaica, uma vez que, de acordo com sua interpretação, ele precisaria ser judeu para ser considerado o Messias pelo povo judeu. Por outro lado, há quem acredite que o anticristo surgirá em um ressurgimento do Império Romano, simbolizado pelos 10 chifres da besta mencionados em Apocalipse, capítulo 17, versículo 3. Essa interpretação frequentemente associa o anticristo à moderna Europa. Ao examinarmos essas perspectivas, é fundamental notar que Donald Trump não se encaixa nesses critérios. Ele não tem origem europeia, a menos que se considere os Estados Unidos como parte da Europa dentro do contexto da profecia bíblica, o que seria um exagero. Além disso, Trump não possui ascendência étnica ou religiosa judaica e expressa abertamente sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador. Essa declaração de fé em Jesus Cristo representa um afastamento significativo da descrição bíblica do anticristo, que é geralmente esperado para se opor e enganar os crentes. Enquanto qualquer pessoa pode afirmar seguir uma religião, parece altamente improvável que o anticristo, cujo papel frequentemente envolve engano e oposição ao cristianismo, se identificaria abertamente como um seguidor de Jesus Cristo. É relevante reconhecer que certas características atribuídas ao anticristo na Bíblia apresentam semelhanças com traços possuídos por Donald Trump. Donald Trump é amplamente reconhecido como uma pessoa carismática, inteligente e determinada. Seus comícios e discursos frequentemente atraem milhares de entusiastas participantes, demonstrando sua habilidade em inspirar e conectar-se com grandes plateias. Quando consideramos o anticristo conforme profetizado na Bíblia, é provável que ele precise possuir inteligência,
carisma e uma determinação inabalável. Essas qualidades seriam cruciais para enganar o mundo inteiro nos tempos finais, como descrito em passagens como 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Espera-se que o anticristo surja como um líder em um sistema de governo global, tornando esses atributos essenciais para o seu papel. Um dos fatores mais significativos na identificação do anticristo é a sua relação com a nação de Israel. De acordo com os ensinamentos bíblicos, o anticristo estabelecerá um pacto de paz de 7 anos com Israel, mas o quebrará após 3 anos e meio, como descrito em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Nesse cenário, o anticristo tentará iniciar um segundo holocausto, buscando aniquilar a nação de Israel e os judeus em todo o mundo. Curiosamente, Donald Trump manifestou abertamente um forte apoio à nação de Israel ao longo de sua carreira política. Ele reiterou seu compromisso de defender Israel em caso de ataque e fez referência a negociações de paz entre Israel e os palestinos como o Acordo Final. É possível que algum tipo de acordo entre Israel e os palestinos possa desempenhar um papel no profetizado Pacto de Paz de 7 anos. No entanto, os detalhes continuam sendo uma questão de interpretação e especulação dentro do âmbito da profecia bíblica. O que você pensa sobre Donald Trump e a sua mensagem? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever-se para não perder nenhum conteúdo. Que Deus continue te abençoando fortemente, hoje e sempre. Amém.